A última semana foi marcada pela realização do último debate entre as chapas nacionais que disputam o 7º Congresso do PT, que aconteceu em Curitiba. Sobre o tema, a gente conversa com Walter Pomar, o pré-candidato da chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha à presidência nacional do partido. Também conversamos com a advogada Louise Azevedo, que comenta sobre o debate realizado em Campinas, no Espaço Cultural A Esperança Vermelha, sobre os 40 anos da Lei da Anistia. E conversamos também com Daniel Valença, professor de Direito da UFERSA e candidato a presidente do PT no Rio Grande do Norte, sobre a disputa no Congresso naquele estado. Eu sou o Patrick e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Vamos lá, Walter, começando com você. A maratona dos debates entre as chapas nacionais se encerrou em Curitiba na última quinta-feira. E você pode nos contar e fazer um relato de como foi esse último debate? Olá, Patrick. Olá, Luíse, Daniel. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. O debate de Curitiba foi o 5º e último debate entre as 9 chapas inscritas para a eleição de delegados e delegadas ao 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Quando se aprovou o regulamento do 7º Congresso, nós defendemos que o número de debates fosse bem maior. Nós achamos que é importante para o partido que em cada capital do país, pelo menos, os representantes das chapas estivessem presentes para defender o seu ponto de vista. Isso não foi aceito e se argumentou que os debates seriam transmitidos ao vivo e estariam posteriormente disponíveis na internet. Portanto, embora fossem poucos debates, muitas pessoas poderiam assistir. Veja, isso é parcialmente verdadeiro. Em cada um dos debates, nós tivemos pouco mais de 100 pessoas presentes assistindo todo o debate fisicamente. Mas tivemos também mais de 30 mil pessoas assistindo online algum momento do debate ou assistindo posteriormente, acessando posteriormente a íntegra do debate. Nós não sabemos com segurança qual é o número efetivo de pessoas que assistiram todo o debate, se houve repetição, ou seja, pessoas que assistiram vários debates, mas de toda maneira é um número expressivo. Entretanto, na nossa opinião, a realização de um debate presencial em cada uma das capitais do país contribuiria para a mobilização militante. É completamente diferente você ter o contato pessoal com os dirigentes nacionais do partido, estar fisicamente presente ao debate, do que assisti-lo pelas redes. Há aí uma concepção um pouco virtual acerca do que é o método mais adequado, mais pedagógico, mais militante, de construção, inclusive, do debate entre nós. De toda maneira, me chama muito a atenção, nesse debate de Curitiba, que o número de presentes foi o menor dos 5 debates que nós realizamos até agora. Foi argumentado que o debate coincidia com uma atividade importante, também realizada na cidade de Curitiba, mas o que mais foi notável é que a ausência se concentrava especialmente na militância de uma das tendências do partido. Ou seja, o setor atualmente majoritário no PT estava subrepresentado no plenário, visivelmente subrepresentado. Eu não sei dizer se isso foi uma decisão consciente ou se é o produto, o efeito colateral da pouca atenção que esse setor tem dado aos debates nacionais. De toda maneira, o debate de Curitiba contou com um elemento adicional, que foi a visita que os representantes das chapas fizeram à Vigília Lula Livre, onde realizamos uma conversa, uma roda de conversa sobre conjuntura nacional. Muito interessante, com bastante envolvimento dos militantes que estão lá na vigília. Em resumo, nós encerramos a cota de debates nacionais oficialmente estabelecida e agora estamos na reta final para o dia 8 de setembro. Massa, mas vem cá, afinal de contas, alguma novidade, alguma questão que de fato tenha sido diferenciada ou destacada em relação aos debates anteriores?
Olha, Patrick, novidade, eu não ouvi nenhuma. Nada do que foi dito no debate de Curitiba é diferente no conteúdo daquilo que já havia sido dito nos 4 debates anteriores. Principalmente o fato de que a Construindo um Novo Brasil, grupo atualmente majoritário no PT, segue sem fazer nenhuma autocrítica e segue defendendo a mesma estratégia que nós adotamos no período anterior. Ou seja, se depender deles, se eles tiverem êxito em ter maioria no dia 8 de setembro, a gente tem a certeza de que nós vamos ver os mesmos erros sendo repetidos, só que agora com efeitos muito mais graves. Então, não vejo que tenha aparecido nenhuma novidade de conteúdo, mas eu destacaria 3 questões que me chamaram a atenção no debate. A primeira é que a resistência socialista lançou o nome do companheiro Paulo Teixeira como candidato à presidência nacional do PT. Portanto, já somos 3 os pré-candidatos que devem se inscrever oficialmente no início de setembro. Eu mesmo, candidato lançado pela Esperança Vermelha, a Gleisi Hoffmann, companheira lançada, candidata pela Construindo um Novo Brasil, e o Paulo Teixeira. Vamos ver se aparecerão novos nomes. Outra questão que me chamou a atenção foi a contradição entre o discurso e a prática do grupo Diálogo e Ação Petista. Eu já tinha percebido essa contradição em outros momentos do debate, mas em Curitiba ela ficou flagrante. O companheiro Júlio Turra, que representou em Curitiba o Diálogo e Ação Petista, impulsionado pela tendência ao trabalho, fez uma belíssima crítica à política e aos métodos organizativos da Construindo um Novo Brasil. Perfeita a crítica que ele fez. Curiosamente, a Diálogo e Ação Petista faz parte da mesma chapa da Construindo um Novo Brasil na disputa de delegados ao Congresso Estadual do PT do Paraná. E não é só lá que isso acontece. Em várias cidades, em vários estados do país, o trabalho /Diálogo e Ação Petista faz parte das mesmas chapas da Construindo um Novo Brasil. É curioso isso, porque o normal seria que com críticas tão duras houvesse não apenas chapas nacionais diferentes, mas também chapas estaduais diferentes, pelo menos. Também me chamou a atenção, em terceiro e último lugar, que a defesa mais enfática de uma política de alianças com a centro-direita tenha sido feita não por representantes da CNB, no caso não pela Mônica Valente, mas sim pelo companheiro Penildo, que estava no debate representando a chapa Movimento PT. Foi dele a frase de que nós temos que buscar alianças com setores de centro e com segmentos do empresariado, uma aliança em defesa da democracia. É curioso como se fala em construir uma aliança em defesa da democracia com esses setores, sem questionar uma simples realidade, né? Os partidos de centro e centro-direita foram cúmplices ou protagonistas ativos do golpe contra a presidenta Dilma, da condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula, inclusive da eleição do Bolsonaro. São esses os nossos aliados na luta pela democracia? Essa gente vai defender a principal bandeira democrática hoje do país, que é a liberdade do Lula? Então eu destacaria essas 3 questões que não são propriamente novidades, mas que marcaram o debate de Curitiba. Entendi, Walter. Agora, vem cá. Parece que o tema do fim do PED foi um tema permanente durante todo o debate, né? Como é que foi essa discussão, afinal de contas? Como é que as chapas nacionais estão avaliando aí a manutenção ou não? E como é que se posicionaram com relação ao fim do PED? Sim, você tem razão. Esse tema apareceu com muita força no debate. Vários representantes de chapas criticaram enfaticamente o chamado PED, Processo de Eleição Direta das Direções Partidárias, dizendo que o PED traz para dentro do PT os piores traços da democracia eleitoral burguesa, inclusive as fraudes, a compra de votos, a despolitização, em prejuízo da militância e em favor de um partido de filiados eleitores. A representante da CNB no debate, a companheira Mônica Valente, ela ignora olimpicamente essas críticas. Ela diz que o PED é ótimo e se ele tem problemas, defeitos, tem que aperfeiçoar e corrigir, mas tem que manter.
Ela não defende, entretanto, eleições diretas para a direção nacional da CUT, nem que eu saiba defende eleições diretas para a direção nacional da UNE. É só para o PT. E no caso do PT, ela, como eu já disse, desconsidera que as fraudes se tornaram um problema sistêmico desde que o PED foi introduzido. Porque, claro, se é uma questão de número e se a eleição é direta, há uma corrida por filiar, transportar e, digamos, conquistar o voto das pessoas, em detrimento do debate político. Basta lembrar, como eu já disse em outras oportunidades ao podcast do Patrick Araújo, que a CNB não fez questão nenhuma de garantir que houvesse muitos debates. Então esse tema do PED, ele apareceu com força e certamente vai ser um ponto de polêmica no Congresso do partido, já que a CNB não dá nenhum sinal de que vai aceitar discutir no 7º Congresso essa questão. Eles defendem que tudo isso seja remetido para um Congresso estatutário em 2021, mais ou menos como eles propuseram remeter para um plebiscito em 2018 a questão das eleições diretas. Ou seja, é uma proposta que adia a discussão para que todas as coisas continuem como elas estão hoje. Massa, Walter, valeu, obrigado. E agora vamos falar com o companheiro Daniel Valença. Companheiro, Rio Grande do Norte, experiência de um governo da única governadora do PT eleita em 2018, Fátima Bezerra. O que você nos conta das terras potiguares? E como é que está essa relação PT-governo e PT-partido? Olá, Patrick. Olá, companheiras, companheiros que nos escutam. Bom, aqui nós tivemos uma grande novidade, que foi a eleição do primeiro governo democrático popular na história do Estado. Até hoje ainda não tínhamos tido uma administração na capital ou no governo estadual liderada pelo Partido dos Trabalhadores. E a companheira Fátima Bezerra conseguiu, junto com a militância, realizar essa proeza, mesmo num cenário difícil como aquele da última eleição nacional, eleições gerais. Fátima pegou um governo com as contas totalmente desmanteladas. O funcionalismo público estava com meses salariais, 13º atrasados. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte em situação de calamidade, praticamente à beira de ser fechada, e nesses primeiros meses o governo conseguiu colocar em dia o pagamento. Ainda há parcelas do governo anterior que não foram honradas pelo Executivo Estadual, mas provavelmente ainda neste exercício de 2019 isso acontecerá. Por outro lado, se percebe que estamos cometendo erros semelhantes aos que cometemos quando fomos governo federal com o presidente Lula e a presidenta Dilma. Por exemplo, nós estamos construindo uma governabilidade totalmente institucional e em níveis altíssimos de dependência de partidos de centro e de direita. O outro elemento que aparece muito fortemente e que dialoga diretamente com este cenário é uma completa inércia partidária, um completo esvaziamento das instâncias partidárias e que traz como consequência a impossibilidade de construir a médio e longo prazo um nível de organização da classe trabalhadora, dos diversos grupos que compõem aqueles que nós denominamos de a base do petismo, fazer com que seja possível um novo padrão de governabilidade e de sustentabilidade. Se o partido não tem uma mudança radical de funcionamento, de rotina, de atividades, é impossível desenvolver esta base de sustentação no seio da sociedade civil e cada vez mais nos tornamos dependentes destes partidos de centro, destes partidos de direita, o que pode nos levar logo mais à frente, para além, obviamente, das flexibilizações em termos de programa, pode nos levar mais à frente a termos conjunturas semelhantes ao que vivenciamos com a presidenta Dilma. Entendi. Agora, Daniel, vem cá. Nesse último período, houve uma articulação por parte do conjunto dos governos do Nordeste
na discussão em torno da reforma da Previdência. No PT, a gente fechou questão contra a reforma. No entanto, alguns governadores se movimentaram no sentido de tentar garantir a aprovação de um texto menos ruim. No entanto, a Fátima não participou de toda essa movimentação. Como que você nos conta em relação à posição que o PT no Rio Grande do Norte teve diante dessa discussão e da posição da governadora? Bom, não sei se quem nos escuta acompanhou este debate, mas em âmbito de direção nacional do PT, de bancada petista no Legislativo Nacional, a posição do partido foi claríssima contra a proposta de reforma da Previdência que estava e está em curso no nosso Legislativo Nacional. De outro lado, alguns governadores petistas vociferaram a favor da inclusão de estados na reforma ou disseram que sim, não há o que fazer, é necessária esta reforma, indo de encontro ao que foi a posição da direção nacional do partido, bem como da nossa bancada legislativa nacional. Aqui no estado, a companheira Fátima tem repetido ser contra a reforma da Previdência. Por outro lado, membros do governo, em mais de uma oportunidade, falaram da necessidade da aprovação da reforma e que o Estado necessitava desta reforma. Nós, da articulação de esquerda, temos uma posição claríssima de que a Seguridade Social, instituída na Constituição de 1988, trata-se de um direito e que não pode ser flexibilizada de maneira alguma em função de questões orçamentárias e menos ainda para beneficiar a esfera privada, os bancos, e mais do que isto, se você tem um sistema de seguridade que prevê possibilidade de custeio, que prevê beneficiários, prevê benefícios, não há sentido algum o debate sobre um possível déficit, e aí nós vamos, por não termos tempo, entrar aqui profundamente nesta discussão, mas não há sentido responder a um pretenso déficit reduzindo direitos, reduzindo benefícios, quando poderíamos estar discutindo o contrário, o custeio, por exemplo. De qualquer maneira, a nossa posição aqui no Estado é claríssima, contrária a qualquer possibilidade de rebatimento da reforma da Previdência Nacional em âmbito local. Em relação ao partido, como, enfim, eu já expus, em verdade o partido ele foi esvaziado. Então, se houve alguma participação de alguma instância ou pessoa do partido neste debate, isto não foi dialogado com a totalidade da base partidária, nem com o restante da direção e das tendências. Provavelmente, ou diria mais, certamente, na verdade, não houve nenhuma participação partidária, porque o partido, neste momento, ele está completamente esvaziado e sem ter uma dinâmica própria de vida, de autonomia, de movimentar e mobilizar a sua base social. E por fim, Daniel, a disputa do PT tem sido marcada por tensionamentos de vários lados. Nos locais onde a gente é governo, comumente, as disputas internas são pressionadas pelo poder que é exercido pelos governos dos estados. No Rio Grande do Norte isso tem acontecido, em especial porque o PT no Rio Grande do Norte há muito tempo é controlado pelo mesmo grupo político, pela mesma maioria. E agora, a presença do governo do estado, ela vai alterar a composição e a disputa interna do partido? Bom, aqui o PT, por muito tempo, teve a prevalência do que nós denominamos de CNB. No último processo de eleição interna, em termos estaduais, o Avante saiu como a principal força e, neste momento atual, em verdade, aconteceu uma ação articulada para se evitar quaisquer níveis de disputa e debates mais profundos sobre que partido queremos, e houve com certeza uma tentativa de promover uma unidade artificial, ou seja, cada força ter determinado cargo na direção e a partir dessa matemática entre as forças em relação
ao número de vagas na diretoria, na direção municipal de Natal, estadual e em outros municípios, ser possível um acordo de maneira a não haver disputa interna. Nós colocamos desde os princípios que, na nossa opinião, há uma necessidade de um congresso, neste momento, para o PT, justamente por estarmos vivenciando uma nova conjuntura esta que veio se materializando, tomando corpo a partir do período pós-eleitoral de 2014, e que, ante a esse novo cenário em que sofremos um golpe de Estado, sofremos a prisão de Lula, sofremos a aprovação da reforma trabalhista e a aprovação parcial da reforma da Previdência, não é mais possível a manutenção daquela estratégia anterior de coalizão com setores das classes dominantes para a realização de determinadas políticas públicas voltadas a melhorar as condições de vida da população brasileira, como também não eram mais possíveis as formas, rotinas de funcionamento partidário como vivenciamos até recentemente. Para se ter uma ideia, todos os momentos em que há mobilizações, convocações de atos, percebe-se uma total ausência de direção partidária no sentido de convocar a militância, de mostrar a plataforma petista, de defender a imagem, o programa, a história do partido também nas ruas. Por isso, nós deixamos claro que nós queríamos sim debater que partido queremos e especialmente que partido queremos para a realidade do Estado. Em nossa opinião, não é possível que o partido seja esvaziado e totalmente deslocado para o interior do governo. Ao contrário, para que o governo Fátima tenha êxito, é fundamental que exista um PT que tenha existência, tenha autonomia e tenha, antes de mais nada, capacidade de discussão, de formulação e de mobilização de massas para incidir no governo e cada vez mais tensioná-lo à esquerda, ou seja, melhorar aquilo que nós colocamos anteriormente, que é a questão de o que sustenta o nosso governo. Nesse sentido, a posição majoritária no partido com certeza é oposta, no sentido de que se há debate, pode haver críticas ao governo e isto não seria bom para o nosso próprio governo. Para nós é o oposto. Quanto mais debate tivermos, mais teremos condições de incidir no governo e de fazê-lo ser o que o PT realmente defende como programa. Só para citar um pequeno exemplo, na área da educação. Até agora não houve uma reunião da Secretaria do Governo com o setorial de educação do partido para debater qual o programa petista para a educação e também tirar um cronograma de monitoramento, de avaliação, novos planos, etc. Então, eu citei a área da educação, mas podemos pensar em todas as áreas que envolvem o nosso governo, que poderiam estar tendo a contribuição tremenda da base social partidária e não está tendo porque há uma perspectiva, uma ideia de que quanto mais debate, pior se torna a situação do governo. Na nossa opinião, é o oposto. Quanto mais conseguirmos dar vida ao partido, torná-lo um ator político no cenário, na conjuntura, no contexto estadual, mais provavelmente teremos êxito no nosso primeiro governo democrático e popular. Valeu, Daniel. Obrigado. E agora, companheirada, a gente vai conversar e vai escutar a companheira Loíse Azevedo, que é candidata a presidenta do PT em Campinas e que participou na última semana de uma mesa muito legal que discutiu os 40 anos da Lei da Anistia. E ela fala para a gente um pouquinho como é que foi essa discussão. Oi, Patrick, tudo bem? No último domingo, nós tivemos aqui no CCV um debate com dois companheiros sobre os 40 anos da Lei de Anistia. Estivemos com a companheira Robene e o companheiro Breno Altman. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui como é que foi a fala deles. Começamos o debate com a companheira Robene. A Robene é professora aposentada e ex-militante da ALN, organização que era sob o comando do Carlos Marighella.
A Robene tinha participação nesse grupo pela via da imprensa. Trabalhava na produção de folhetos para o movimento estudantil, na revisão de alguns materiais escritos, traduzia livros. Inclusive, a última prisão dela foi por esse motivo. Ela foi acusada da tradução do livro de um estrategista alemão sobre a guerra. Quando foi presa, contou que fazia essas tarefas e não integrava a luta armada, o que lhe rendeu um murro na boca de um torturador de nome JC, que lhe deixou sem os dentes, ficando bem debilitada e desmilinguida por 2 dias mais ou menos. Contou sobre a importância de Teresina Zerbini, uma companheira que viabilizava trabalhos para os presos, como costura de roupas, o que possibilitou que algumas famílias desses presos não ficassem sem qualquer subsistência, nenhuma manutenção. E disse também que trabalhava-se muito, né? Trabalhou muito enquanto presa. Na terceira vez que ela foi presa, ela foi condenada a 4 anos, o que fez que ela perdesse a vaga que ela tinha na USP e ia vir para Campinas posteriormente na Unicamp. O julgamento da Robene foi em 2007, quando ela recebeu o perdão do Estado brasileiro. E ouviu do presidente da Comissão Brasileira de Anistia, né, nesse julgamento: Robene, o Estado brasileiro te pede desculpas. Ela relatou para a gente, foi um momento muito emocionante, assim, ouvi-la de perto falando isso, né, que não existe no mundo qualquer reparação econômica ou material que pague você ouvir isso depois de tudo que viveu e passou, né. Ela contou para a gente também que o movimento pela anistia se formou por pequenos grupos, diversos e pequenos grupos, mas essencialmente pelas mulheres. O MFA, o Movimento Feminino pela Anistia. Compunham esses grupos a LN, que era o grupo que ela militava, o pessoal do Partidão, o pessoal da luta armada. E o primeiro texto sobre a lei de anistia, ela atribuiu o nome de Texto Zé Ruela, porque esse texto ele falava em anistia ampla, geral e restrita, que era para todos os crimes, menos os crimes de morte, e outros conexos. Mas para frente o companheiro Breno vai detalhar melhor na fala dele o que seriam esses crimes conexos e o reflexo que isso tem. Mas que é parte desse texto e permitiu, do ponto de vista jurídico, que os militares não fossem nem mesmo julgados pelos crimes de tortura. Eles estavam entendidos, né, juridicamente no rol dos crimes conexos. A lei de anistia, aprovada no governo Figueiredo, foi um texto possível na avaliação da companheira de se conseguir naquela época, pois a conjuntura era muito desfavorável para o nosso lado, obviamente, na época da ditadura militar. O companheiro Breno iniciou sua fala destacando que ele ia fazer uma abordagem mais histórica e política, né? Destacou que a luta pela anistia de fato começou a ser construída num momento de enorme defensiva das forças de esquerda e das classes trabalhadoras durante o regime militar, mais precisamente entre 71 e 75, que é o momento em que o regime militar consegue destruir a resistência armada, abater o núcleo central do PCB e isolar, para posteriormente, né, derrotar em 76 a guerrilha do Araguaia. As organizações centrais das classes trabalhadoras estavam rigorosamente destroçadas, perdendo sua capacidade de organização e de intervenção política. Os movimentos sociais e as instituições como a UNE, o CGT, os sindicatos já tinham sido atropelados anos antes, no momento em que sucedeu a AI-5. Era um momento dramático de recuo da esquerda brasileira. Naquele momento existiam 2 organizações políticas, o MDB e o Arena. Em 74, com a crise econômica que despontou desde 73, o regime militar, já desgastado pela violência com que governava o país, cresce bastante os setores mais progressistas do MDB, os chamados setores autênticos. Cresce também a representação clandestina do Partido Comunista, que consegue ter uma vitória, o MDB no caso, né, com esses setores, consegue ter uma vitória retumbante sobre o Arena. Isso provocou um ressurgimento progressivo entre os movimentos e as forças de esquerda naquele momento. Também existia uma grande resistência da esquerda na luta pela anistia antes de 74, porque de certa forma isso implicava em reconhecer representatividade ao inimigo, porque o único governo que podia anistiar era o governo que a esquerda acusava de usurpador. Então, se o objetivo era derrubar esse governo por ser ilegal e ilegítimo, era um tanto contraditória para alguns setores a luta pela anistia vinda desse governo.
Alguns setores de esquerda só vieram abraçar a luta pela anistia depois de 78, depois que foram presos. A luta pela anistia tinha o papel de denunciar o regime militar, de salientar a luta dos brasileiros e brasileiras de que, de forma armada ou não, resistiam à ditadura militar. Tinha o papel de aglutinar as forças democráticas e setores da sociedade para trabalhar numa reconstrução de país e para uma saída estratégica naquele período. Em 77, com a soma do movimento estudantil, já com uma base de massas, aglutinando as camadas médias mais modernas e dos grandes centros, a bandeira de luta pela anistia teve um grande avanço. Passou a ter forte repercussão, pois deixava de ser uma bandeira de protesto de alguns agentes específicos e passa a ser uma bandeira presente na luta popular e social, a ponto de exercer uma pressão sobre o regime militar e sobre o parlamento. Passa a ser uma bandeira que incide na vida política do país, sendo esta uma real alternativa democrática e popular para a saída da ditadura. Aliado a isso, em havendo motivos para a preocupação em qual saída se adotaria para esses governos militares, o governo norte-americano e alguns europeus começaram a tratar das bandeiras de direitos humanos. E aí, nesse contexto já mundial dessa discussão, a luta pela anistia crescia. Também num contexto aprofundado de crises do governo militar, atinge-se uma envergadura de massas no país, aumentando o movimento contra a ditadura, contra o regime militar. E aí, nessa reorganização e nessa crescência da luta pela anistia, a ditadura começou a trabalhar o seu projeto de anistia, que tinha duas características fundamentais que já tinham sido antes abordados com precisão na fala da companheira Robene. Um desses pontos é que a anistia ela não poderia ser estendida a quem pegou em armas contra a ditadura militar, apenas aos tais crimes de opinião. E o segundo era que a anistia dos crimes políticos e conexos, que era a tortura, o desaparecimento e o assassinato. Então, haviam esses dois detalhes no projeto. Era, em verdade, a troca da tal anistia ampla e geral e restrita pela anistia mútua. O Estado retiraria os presos por crimes políticos, os tais crimes de opinião, e também autoanistiava os agentes responsáveis por tortura e desaparecimento, mas por antecipação, porque naquele momento, e nem depois, não houve nenhum torturador ou general preso. Era, na verdade, uma anistia preventiva. Ninguém poderia ser condenado pelos crimes cometidos entre 61 e 79. Quando esses dois projetos vão a voto, o do regime militar e o do Comitê pelo Movimento da Anistia, vence o projeto da anistia em que o regime militar havia proposto, chamado de Lei Figueiredo, mas com concessões. Por exemplo, a anistia não excluiria ninguém, nem mesmo aqueles que cometeram os ditos crimes de sangue pela lógica do Estado autoritário, criando-se mecanismos de rebaixamento de pena para que estes presos futuramente fossem progressivamente libertados, né? Apesar disso, fundamentalmente com esse projeto aprovado, a ditadura garante a manutenção da salvaguarda, né, pelos crimes de tortura, desaparecimento e assassinatos, estando esses crimes no rol dos tais crimes conexos. Por fim, o companheiro Breno concluiu a sua fala dizendo que se nós quisermos fazer uma leitura honesta do que foi a luta pela anistia do Brasil, é preciso reconhecer que após a aprovação foi muito debilmente questionado, mas não somente questionado, mas chancelado pela Corte Suprema, inclusive um dos nossos governos, que as forças de esquerda em geral, com raras exceções, aceitaram progressivamente o status quo da lei de anistia. Basicamente porque isso em tese reduzia as tensões com as Forças Armadas. Nós nunca, depois desse período, impusemos um julgamento ou uma condenação aos agentes de Estado responsáveis pelos atropelos cometidos durante o regime militar. Aqui no Brasil, esta bandeira foi deixada em uma gaveta e nunca se converteu numa bandeira fundamental das forças progressistas de esquerda. Isso teve consequências. Uma delas é que as Forças Armadas passaram impunes do regime militar e voltaram organizadamente para os quartéis, puderam preservar seus chefes, suas doutrinas, sua narrativa. E isso explica muito
o nosso período de agora, né, que as Forças Armadas ressurgem a partir de 2016, com o Partido Armado do Capital com papel de destaque no golpe que iria derrubar a presidenta Dilma, criminalizar o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula, e que levaria à eleição Jair Bolsonaro, que pela via eleitoral o Partido dos Militares retoma o comando aberto do Estado, sem uma razão, e se há uma razão mais importante para que essas demais forças pudessem ocupar o papel que eles ocupam hoje, é que, em geral, nós abdicamos da exigência que as Forças Armadas fossem levadas aos tribunais do nosso país, como ocorreu em outros países da América Latina. O debate foi bem interessante, seguido de bastantes intervenções do plenário e do retorno das falas para os nossos debatedores, e eu convido todo mundo a assistir. Esse debate está disponível na íntegra no site do Socializando Saberes, socializandosaberes.net.br. Tem lá 4 ou 5 partes, que é as primeiras falas e depois as intervenções que foram feitas. Era um pouco isso que eu queria contar e dividir para vocês. Obrigada, Patrick. Valeu, Luiz. Obrigado. E, companheirada, esse foi mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, ele está disponível nas mais diversas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, também disponível na Rádio Public, no YouTube, e caso você queira, também pode escutá-lo por áudio de WhatsApp. Tá chegando a votação, não se esqueça, Chapa Nacional 220. Saudações petistas, Lula livre.